fatela ninna, fatela la nanna, bella la giuggiolona della nonna. Oh. Amogoe também chegou 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 cu, 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 cu. Cu, 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 cu. Macuxpé. Neto do Macunaína. Uma boa tarde a todos e a todas. Eu sou Jaider Esbel. My first name is Jaider, is a Portuguese name, and my second name is Esbel, is a French name. And we stay here together in this hot afternoon. I would like to bless my colleagues, Master, Lady, and everybody is here in this scientific space to speak about transculturality. Yes, I am Makushi from the Roraima. My people lives in 3 countries today, and I speak a idea of English, né? Falando uma ideia de inglês num ambiente transcultural. E a gente está falando, tentando se comunicar sobre um ambiente de educação extrapolado, né, de multi-escolar, multivida, acadêmico. E eu só posso falar com vocês e me posicionar dentro de um ambiente onde eu consigo entender o que significa a minha própria existência, né? Eu não sou um professor, eu acredito que nunca serei um professor de sala de aula, mas eu sei, enquanto artista, que o meu nome ele está dentro da sala de aula, dentro da cabeça das crianças, dentro do coração do professor, das mães que já vê o nome Jaider Esbel na televisão, na internet, e fica com aquela angústia de como é que eu vou ensinar arte para o meu filho, que é índio, ou o professor que é o professor da criança indígena, e a criança indígena que está descobrindo que é indígena e que também está trabalhando dentro do coração e da cabeça dela esse aceitar essa identidade. E aí, o que é que a gente vai falar, em que nível, em que área, em que zona? E eu volto a dizer, vim falar aqui de um ambiente de artista, né? Então, eu sempre vou me apoiar aqui no IBAM, sempre como educador, como uma referência nesse aspecto, né? Então, a gente está falando desse ambiente extrapolado, da casinha das caixinhas, e está falando de uma multilíngua, multilinguagens. Eu cantei aqui uma ideia de língua macuxi, claro que se vier aqui um macuxi contemporâneo, vai dizer que, tudo bem, isso é macuxi. Se vier um macuxi mais ancião, vai dizer, esse rapaz está doido, ele não me representa, e eu realmente não represento a cultura macuxi, eu represento uma ideia de ambiente polivalente, né? Uma questão dissonante de qualquer ideia de controle, de qualquer ideia de razão, e volto a dizer que a gente está num ambiente plural,
E eu queria, de fato, na verdade, era pedir a licença dos mais velhos, dos espíritos ancestrais que ocupam esse lugar, que é um ambiente de floresta extrapolado, que a gente hoje já não consegue ver, mas que com um pouco de força que a gente consegue beber, como se fosse mamar no peito de uma vaca maior, que é um ambiente inalcançável das ideias e da cultura, a gente consegue dialogar, né? Então, queria socializar com vocês aqui, nessa perspectiva desse ambiente polivalente, dentro dessa licença que já foi concedida ou não, né, para a gente atender um pouco a expectativa da professora Maria Inês de Almeida, que representa aqui na nossa mesa esse encontro, né, de culturas tão distintas, que é a ideia do índio e a ideia do universo branco. É um texto que vai sair dentro de uma coleção de livros chamado Os Pensadores Indígenas Contemporâneos, né? Uma coleção aí do Sérgio Com, um esforço maior, onde dentro dessa publicação está Ailton Krenak, está Sônia Guajajara, está... Quem mais aqui do Acre? Eu não me recordo se tem alguém aqui do Acre, algum pensador dentro dessa perspectiva de ser visto como um pensador, né? Da coleção Tembetá. E aí, quando me perguntaram, me convidaram para ocupar esse lugar tão privilegiado, tão arrogante também, de representar um pensamento indígena, eu falei, vocês têm certeza que querem escutar o meu pensamento? Aí eles falaram, nós temos certeza. Vocês têm certeza mesmo? Porque eu não admito que ninguém venha colocar palavras mais na minha boca e nem pensamentos na minha cabeça, porque já tem pensamento demais, já tem ideias demais. E aí, enquanto eu falo isso e passeio nessa multilinguagem, né, tanto da língua macuxi, posso dizer, adiantar para vocês que o povo macuxi está com a língua salva, está com a língua concreta, está muito, muito bem consolidada, embora esteja viva como qualquer cultura, né? Então, esse livro ele começa com uma série de entrevistas, né, que é uma coisa bastante pessoal, e eu falo como um ambiente de representatividade, sobre a arte indígena contemporânea. Essa entrevista foi concedida a Nina Van San, que é uma pesquisadora, doutora da área de antropologia, e Sérgio Com, que é um editor também, não sei mais a sua especialidade, enfim, em dezembro de 2017. Aí eu vou usar aquelas meia hora, quando chegar você avisa, porque a gente vai responder um pouquinho o que ele também me perguntou, e vai sair no livro recentemente, para onde todos podem acessar, quem tiver interesse, né? Meu nome está na internet, meu nome, como se diz no bom português, o meu nome está em Bocas de Matilde, e nós servimos aí para essa polivalência, né, desse mundo de representatividade. E volto a dizer, não tenho como negar esse título de professor também, porque muitas pessoas me veem como professor, as criancinhas me chamam como professor, e eu não posso dizer, sai daqui, menina, eu não sou o professor. A gente acaba introjetando isso na nossa vida, e talvez eu esteja falando de uma ideia, de um desejo comum, que é a ideia do mestre e do discípulo, que eu também acho complicadíssima, né? Quando a escola, toda essa estrutura não é mais necessária, e volta-se à ideia de que educação, conhecimento, qualquer coisa que se possa nesse ambiente de crescimento intelectual é o ir buscar, né? E quando eu estou falando isso, eu volto de novo para a minha realidade, porque tudo que eu aprendi foi num ambiente de querer, de teimar e de ir buscar, né? Eu fui alfabetizado em português em casa, pelas minhas irmãs e pela minha mãe. E quando eu estou bastante estressado, de saco cheio com o Estado e com essa ideia de Brasil, eu digo, nem esse português que eu falo tão bem foi a querida escola que me deu, né? Eu fui buscar minhas irmãs e minha mãe me educaram em casa, mas isso é... E a entrevista diz, Jaider, para começar, você poderia falar sobre a sua infância? Bom, a minha infância, eu passei numa área que hoje é parte da terra indígena Raposa Serra do Sol. E eu defendo as áreas indígenas de carne e unha, como eu digo. Era uma propriedade familiar, uma posse de terras dos meus tios, onde a gente morava como uma espécie de doação da família, porque não tinha terra própria. Eu, a minha mãe, o meu pai e minhas irmãs. Toda a minha infância foi nesse contexto, com uma relação próxima à comunidade de origem da minha avó, a minha família Macuxi, que ficava logo ao lado. Não era um contexto urbano ou de aldeia, e sim um sítio multifamiliar, com uma ligação afetiva e parental muito próxima das comunidades tradicionais. Mas tínhamos acesso direto também à vila de Normandia,
que é referência à Normandia, lá da França, de onde também vem, volto a dizer, o meu sobrenome francês, desse circular de colonização até chegar aqui nessa mesa, nessa sala de debate, né? É um sítio com ligação parental, Normandia, que ficava perto. Minha infância foi toda preenchida por esse cenário. Fui alfabetizado em casa pela minha mãe e minhas irmãs, e entrei na escola aos 6 anos de idade para dar sequência aos estudos. A partir daí, minha vida se preenche basicamente desses 2 momentos. Um período para estar na escola e outro período para estar imerso na vida comunitária. Foi assim que criei o meu olhar de adulto, a partir de toda essa referência de pertencer a uma família que cultiva a agricultura familiar, que trabalha a criação de gado bovino e pequenos animais e que faz toda a sua economia através disso, né? Toda uma série de atividades que está diretamente relacionada ao cultivo da terra e fazendo a relação de troca com produtos industrializados da cidade, como óleo, açúcar e outros gêneros que não se conseguia produzir em casa. Meu pai e minha mãe nunca trabalharam diretamente como empregados para ninguém. Minha mãe nunca foi doméstica, nem nunca trabalhou para outro tipo de emprego, para o Estado ou coisa assim. E o meu pai trabalhou muito como pedreiro, era um pedreiro muito habilidoso na região. Boa parte da renda da família foi conseguida através desse serviço, do qual eu também acabei fazendo parte. Trabalhei ajudando ele e assim desenvolvi essa habilidade manual para a construção. Faz parte da minha formação e, inclusive, da minha infância. A minha infância é permeada por muito trabalho, muita dedicação à escola. E um sentido muito próprio de infância, que é uma infância preenchida por afazeres e também por toda uma conjuntura de práticas e ambientes de vida coletiva que pressupõem um outro tipo de aprendizado para além da escola. Minha família viveu naquela região por todo esse tempo, desde a ancestralidade, e especialmente a família da minha avó. E daí já se vê o reflexo da colonização, como a fragmentação dessa relação direta com a estrutura de comunidade e também com a prática linguística, com a fala da língua macuxi. Tem todo esse distanciamento da raiz da cultura, por essa experiência de viver bem próximo de uma realidade colonizada. Meu avô foi empregado de fazenda dos colonos, dos colonizadores, e foi criado como um adotado, um agregado na família, mas sem nunca ter, de fato, tido um tratamento como membro, com a dignidade de uma pessoa que faz parte da família. Manteve toda a relação de empregado e hoje a gente pode avaliar com clareza que foi, sim, um trabalho de escravidão, de exploração infantil. Isso fica claro quando a gente olha através dos valores que conhecemos hoje, da luz do direito e da relação entre seres humanos de culturas diferentes. Espera aí. Eu cresço nessa conjuntura, tendo esse contato muito próximo com a agricultura familiar, com a roça. Eu venho de uma família que se especializou na habilidade de fazer farinha e trabalhar os derivados da farinha. A minha família é, até hoje, referência por fazer uma farinha de altíssima qualidade. E aí a história vai embora, e quando eu penso a escola, eu penso em construir um galpão maravilhoso do tamanho desse aqui, para fazer uns 3, 4 fornos e plantar uma roça. E quem quiser conversar com o Jair Dresbel, vamos para a roça. E lá a gente vai estar falando macuxi, falando inglês, francês, polonês, na roça, na terra, botando a mão na terra, mexendo e fazendo tudo o que essa angústia toda nos provoca, né? O que é? Qual é a ideia de comunidade? Qual é a ideia de cultura? Qual é a ideia das necessidades atuais, né? Então, eu cresço nessa conjuntura, tendo esse contexto muito próximo à agricultura familiar, com a roça, como eu venho falando, e venho de uma família em Parará. E a gente... Oi? Tem um burburinho bem aqui. Tem quantos minutos? Faltam 10? Faltam 10 minutos para acabar a história, então vamos lá. Havia também um componente muito forte da caça e pesca, que são elementos dessa relação direta com a natureza. A gente vivia de aprendizados que remetem a uma vivência anterior, embora fragmentada, de uma prática cultural com uma raiz mais direta com os povos tradicionais, de onde talvez tenham se firmado muito fortemente e a habilidade que os próprios nordestinos têm de cultivar a cultura.
cultivar, nordestinos daqui do Acre também é muito comum, né? Seringais e tal, enfim. A minha família veio muito marcada por uma educação nordestina que me remete até a uma herança coronelista muito latente. Peguei palmatória da minha mãe, por exemplo, e muita surra mesmo, bastante violenta, porque por ela também ter sido educada dessa forma. Havia essa cultura de violência bruta na relação de mães com filhos. Essa relação de bastante violência da minha mãe é uma coisa que me intrigou por muito tempo, ao ponto de buscar uma compreensão, até entender que era sim uma herança cultural, de uma cultura herdada, de uma cultura de coronelismo. Eu fui educado dentro desse contexto da violência, até por um excesso de rebeldia da minha parte, porque minha vida vem carregada de uma vontade extrema de buscar a liberdade, e isso pressupõe muitas das vezes contrariar uma ideia de ordem, de normas de comportamento. Eu nasci em 1979, na cidade de Normandia. Minha mãe foi me ganhar no hospital. Eu não nasci em casa, nasci no hospital, na sede do município de Normandia, e em seguida retornei para a nossa área, que depois da demarcação é um território que ficou dentro da Raposa Serra do Sol. Hoje, a minha família já não vive mais lá, vive fora do território indígena, numa terra própria. Mas ter acompanhado a criação da Raposa Serra do Sol é algo que tem diretamente relação com o meu trabalho hoje, de consciência de arte e militância. E nessa consciência maior de reconhecer os direitos do movimento organizado indígena, do povo constituído em si. E isso vem com um contraponto com a outra parte da minha infância, marcada pela escola e pela igreja. Passei boa parte da minha infância dentro da igreja, recebendo toda uma atenção que visava uma catequização mesmo. Cheguei ao extremo de viver intensamente o movimento da renovação carismática católica, que me levou pela primeira vez para São Paulo. Eu fiz uma viagem durante todo o dia de sobrevoo, num avião muito grande, num avião não muito grande, onde foi possível ver a dimensão de toda a grandiosidade da Amazônia e dos nossos territórios brasileiros. A gente saiu de manhã de Roraima e chegou a São Paulo à noite. Foi uma viagem importante para ter a dimensão visual da grandiosidade do território brasileiro. 5 minutos ainda? Eu vivi até os 18 anos em Normandia, dentro desse pequeno universo de comunidade e vila, e então eu mudei para a capital do estado de Roraima, Boa Vista. Até a mudança, eu vivia esse interfluxo de vida no interior, de estar em relação direta com as comunidades, nas malocas, com os oprimidos e também com os opressores. Eu passei por atividades diversas, como ser vaqueiro, viajando junto com os vaqueiros, indo para as fazendas que muitas vezes repreendiam e oprimiam as comunidades vizinhas. Muito próximo da igreja também, que estava muito presente aos indígenas na época, e passava muito tempo na escola, onde busquei, com uma dedicação focada, ter um destaque, para que talvez se apressasse um pouco o prazo de chegar além, de conquistar o meu espaço. Era sempre uma curiosidade de chegar além, e foi essa curiosidade que na infância me trouxe essa vontade, esse impulso de ser um contador de histórias. E a partir daí disso, que depois eu conheci a minha habilidade com desenho e ao mesmo tempo com a produção textual. Havia um rigor especialmente atribuído à minha mãe por me cobrar muita leitura, muita interpretação de texto, boa caligrafia. Eu acabei despertando um amor fantástico pela literatura. Voltando um pouco na memória, eu lembro que aos 5, 6, 7 anos, ouvia mitos e lendas do meu avô Macuxi. Isso me marcou fortemente de toda essa ordenação da minha vida. Foi quando eu comecei a sentir uma vontade e um impulso muito forte de querer ser um contador de histórias. E a partir daí, começar a nortear toda a minha vida, toda a minha saga, ainda muito infantil, para buscar essa possibilidade de descobrir, de fato, como trabalhar essa vontade de ser um contador de histórias. Me veio muito cedo a educação escolar como um recurso de busca, e é nisso que eu vou investir todo o meu esforço. De certa forma, hoje eu consigo até ver que foi uma espécie de segredo estratégico para mim mesmo, para poder trabalhar toda uma estrutura, para lá na frente, talvez hoje, falar dessas questões e, de fato, assumir esse ser artista que hoje já consegue ter vida própria e ter uma ambiência de existência. E eu defendo, sim, a escola, mas eu sei que ela não é necessária. Obrigado.
Avevo un cavallino brizzolato, contava i passi che